Paz do Senhor, queridos, mais um vídeo aqui que a gente possa permitir que Deus fale ao nosso coração dentro dessa série de mensagens que a gente tem falado, que Deus tem ministrado ao meu coração. O tema da mensagem de hoje é: a presença de Deus não é um estado emocional. E por que Deus tem ministrado isso ao meu coração? Porque eu noto que muitas pessoas, elas têm confundido o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, com um estado emocional. Ou seja, elas não sabem o que buscam, não sabem o que estão buscando e muito menos não sabem o que estão sentindo. Porque muitas das vezes o que vai fazer a gente diferenciar, o que vai fazer a gente saber o que está invadindo nosso peito, nosso coração, nossa alma, se é o Espírito Santo ou se é alguma emoção, é justamente o discernimento, que é um dom do Espírito. Então, muitas pessoas sentem quando estão no culto, sentem quando estão ouvindo uma pregação, uma oração, algo dentro de si. E muitas das vezes elas não têm a facilidade de diferenciar se aquilo ali se trata da presença de Deus ou se aquilo ali é apenas uma emoção. Então, no vídeo de hoje a gente quer elucidar, falar um pouco sobre isso e como a gente pode distinguir uma coisa da outra. Mas uma coisa é fato: Deus procura por pessoas que o buscam, que buscam a presença de Deus, e não pessoas que vivem de emoção. Isso é fato. Deus quer que você seja uma pessoa que busca a presença dele, não emocionado. E a primeira coisa que a gente precisa ter noção é que quem busca de coração a presença de Deus, acha. Isso quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. A gente vai ver lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14, que vai dizer assim: começar do 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta ao cativeiro. Então essa é uma palavra muito conhecida em Jeremias. É uma carta que o profeta Jeremias enviou para o povo cativo. E Deus, ele sempre vai estar com o coração aberto para aqueles que de fato o buscam, seja por meio da palavra, que é a melhor forma da gente edificar a nossa fé, já que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o problema é que muitas das vezes nós não o buscamos e a gente acaba sendo comovido por algo emocional dentro de uma mensagem. Então nós sabemos que se a pessoa pregar alguma coisa, colocar um fundo musical com notas bonitas, bem harmônicas, a chance de a gente se emocionar com aquela palavra, ela é enorme. E não necessariamente a gente vai sentir o que o Espírito Santo quer falar com a gente através daquela mensagem. Então, para início de conversa, a presença do Espírito Santo dentro de nós é algo que deve ser buscado. Se a gente buscar, a gente vai achar. Se a gente orar, ele vai ouvir. Então isso precisa ser feito de todo o coração, tá? E por que tem que ser buscado? Porque desde Adão e Eva, desde o pecado, desde que Adão e Eva caíram, a presença de Deus, que foi algo planejado por Deus para toda a humanidade, de ser algo natural, ou seja, a gente viver em constante, não busca pelo Espírito Santo, mas em constante presença do Espírito Santo dentro de nós, foi algo que foi apartado. Então assim, o homem, a partir do pecado lá no Jardim do Éden, a busca pela presença de Deus precisa ser algo intencional e não é algo mais natural. Mas toda vez que você tem a sua vida em Cristo, o Espírito Santo, ele não é algo que ele entra em você e sai, mas ele faz habitação dentro de você. Então é basicamente isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, tá? Então é basicamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, para a gente poder dar sequência, a gente precisa saber diferenciar uma coisa da outra. O que é a presença de Deus? Quando a gente sente a presença de Deus, é quando a gente se conecta com Ele por meio de sua santa palavra. Ou seja, Giovanni, você está dizendo que a única forma que eu tenho de me conectar com Deus e sentir a presença dele lendo a Bíblia? Também lendo a Bíblia. Mas uma pregação que é extraída
das Santas Escrituras também é uma forma de você ter contato, de você presenciar, vivenciar a presença de Deus. Então você está em oração, você fazendo coisas que estão relacionadas às Santas Escrituras, você está sentindo a presença de Deus. Diferente da emoção. A emoção é algo que expressa emoção, né? Que está repleto de comoção. Então você pode ser comovido por coisas que não são propriamente vindo da palavra de Deus. Então, por exemplo, eu posso te contar uma história de amor, por exemplo, um romance, e você se sentir comovido com aquela história. Uma história emocionante, uma história de superação, a pessoa que conquistou algo e foi muito difícil ela conquistar aquilo. Isso pode te comover e não necessariamente te trazer a presença de Deus. Mas quando algo externo é extraído da palavra de Deus, você tem uma grande chance, se seu coração estiver inclinado, para você sentir a presença de Deus. Por exemplo, esses vídeos que a gente está fazendo aqui. Eu não estou falando coisas aleatórias para vocês. Eu estou trazendo conteúdo bíblico, que é a palavra de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você estiver com o seu coração inclinado e aberto para receber a palavra de Deus, você está apto a sentir a presença do Espírito Santo com você. E não apenas ficar emocionado. Porque eu não boto trilha sonora, eu não coloco aqui uma edição com um piano por cima de mim para poder te emocionar. Entendeu? Então essa é a principal diferença de emoção e sentir a presença de Deus. Óbvio que alguns sintomas são até parecidos. Já tem pessoas que sentem a presença de Deus e ficam arrepiadas. E pessoas que ficam emocionadas ficam arrepiadas. Mas não é só físico. As características que fazem... que a gente consegue diferenciar a emoção da presença de Deus. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente pode saber detectar quando é a presença de Deus e quando é a emoção, tá? Então, trazer meu computador para cá. Então, algumas correlações que a gente pode fazer. Por exemplo, presença de Deus e emoção. Como nós geralmente reagimos quando é um e quando é outro? Presença de Deus. Geralmente quando a gente sente a presença de Deus, a gente quer aquilo para sempre. A gente quer que aquilo faça morada dentro de nós. Então, se quem já esteve no... tem um louvor que fala sobre isso. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. Porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, sendo uma coisa genuína, você não quer que ele saia nunca mais. Então você quer viver uma vida com Deus, você quer buscar a presença dele, você quer buscar intimidade com ele. Então ela é algo que quando você conhece, quando ela penetra no teu coração, você não quer que aquilo saia de você nunca mais na sua vida. Então até o próprio rei Davi falou: Senhor, só não tire de mim o teu espírito, porque esse é o desejo de toda pessoa que entrega verdadeiramente o seu coração para Cristo. Já o emocionado, vamos categorizar assim, alguns segundos de arrepio e calafrio já baixam para ele. Então, assim, geralmente o emocionado, ele não sente que ele depende da presença de Deus para viver, assim como o rei Davi. Ele apenas tem alguns momentos na vida dele de vazio e ele quer, geralmente, preencher aquele vazio momentâneo com alguma coisa que é emocional, que ele acha que é a presença de Deus, mas às vezes é alguma coisa emocional. Então o cara, ele vai pro culto, aí se o cara do pastor falar alguma coisa ali pra ele, que ele sente aquela pregação que ele tá vivendo naquele momento, então ele fica emocionado, ele fica, sabe, comovido, mas ele não tá dando vazão pro Espírito Santo, porque muitas vezes quando o pastor vai pregar alguma coisa que vai confrontar ele, às vezes até vai embora, hoje o culto não tá legal não. Então essa é a grande diferença do emocionado em questão de reação, do emocionado para quem busca a presença de Deus. Quem busca a presença de Deus, quem sente que aquilo fique de uma chama pegando fogo o tempo todo. O emocionado já se satisfaz com aqueles calafrios e aqueles arrepios que dão por alguns segundos e depois sai. Quais são as características de quem sente a presença de Deus e de quem é um emocionado? A característica principal da presença do Espírito Santo da pessoa, como eu falei, é algo que é extraído da palavra de Deus. Então, a pessoa que ela tem uma constante presença da presença de Deus dentro de si, ela é uma pessoa que ela tem uma constante busca
pelo ouvir a palavra de Deus, por vivenciar a palavra de Deus. Então, através disso, ela consegue batismo no Espírito Santo, ela consegue adquirir dons do Espírito, não adquirir, né? Porque é um dom, né? É um dom de Deus. Mas a gente buscando a Deus, na medida que a gente busca a Deus, Deus nos concede dons que vão ser utilizados para glorificar e honrar o nome dele. Então, uma pessoa que então sente a presença de Deus, ela é bíblica. Ela sabe que aquilo ali vem da palavra de Deus, ela tem discernimento para aquilo, e aquilo ali está da palavra de Deus. Já a característica de emocional é o seguinte: ele não tem filtro, tá? Então, ele pode se emocionar com coisas que vêm da palavra de Deus ou com algumas técnicas que algum orador tem. Então, por exemplo, eu já cansei de ir em igrejas onde o pastor ele estava falando uma série de coisas que não tem fundamento bíblico, mas que ele estava falando com a técnica certa de oratória, ele estava falando no tom certo, ele estava falando com um fundo musical propício para a emoção. Então, uma pessoa uma característica vibrante de uma pessoa que vive emocionada, mas que ela não tem a presença de Deus, é isso, ela não tem filtro. Então, qualquer coisa que uma pessoa fale da forma certa, do jeito certinho, no tom certo, ela já se sente emocionada e está achando que é a presença de Deus. Já quem vive na presença de Deus, ela tem discernimento e tem filtro. Então, nem tudo é o que toca ela, apenas aquilo que é extraído da palavra de Deus. Um outro ponto como geralmente é a vida da pessoa que busca o Espírito Santo e a vida da pessoa que busca emoção. Espírito Santo tem a vida de oração, busca pela palavra e tem ela é uma pessoa assídua em cultos e em locais que tem a presença de Deus. Então, a pessoa que ela busca, que tem prazer, né, que a vida dela é uma busca constante pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, é uma pessoa que, cara, tem vida devocional, uma pessoa que ora todo dia, se possível, passa o dia orando, né, orar e sem cessar. Então, a pessoa não cessa as orações dela. Então, ela está no trabalho, ela está orando, cara, ao invés de ficar em conversa fiada, ela está orando, ela está andando na rua, de um ponto a outro de ônibus, enfim, do ponto de ônibus até o trabalho, ela está orando. Então, ela tem uma vida constante e ela tem prazer em estar em comunhão com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo, nas células. Ela tem prazer naquilo. Aquilo ali faz ela subir. Eu vou falar por mim. Eu, Giovanni, eu preciso muito de estar congregando em uma igreja, células, coisas do tipo. Não só eu preciso, eu tenho prazer nisso. Então, eu lembro quando eu morei na China, por um tempo, eu lembro que isso foi uma coisa que me fez muita falta. Foi um período que eu cresci muito espiritualmente, mas eu sentia muita falta de congregar, de estar no culto com centenas de pessoas ali adorando junto comigo. A atmosfera é muito diferente. Então, uma pessoa que ela busca pela presença de Deus, ela tem uma vida pautada em oração, busca e ser nascida, a palavra me fugiu, mas ser nascida em congregar dentro de uma igreja ou uma divisão celular ou algo do tipo. Já a pessoa emocionada, ela só busca quando precisa ou quando ela está carente de alguma coisa. Então a pessoa, ela está bem na vida. Ela não ora, ela não busca, ela não lê a palavra, ela não quer saber de ir para a igreja. Aí, quando alguma coisa da vida dá uma desequilibrada, aí ela vai e busca essas emoções para poder tampar o buraco da carência dela. Então ela, sei lá, emocionalmente ela não tá legal por conta tá em crise no relacionamento. Aí ela vai para a igreja ansiando que algum pastor, algum louvor toque o coração dela e aquela emoção sirva como um azeite, mas não é o Espírito Santo. Entendeu? Então a pessoa só busca a Deus quando ela precisa. Então é uma pessoa que ela tá muito vulnerável a ser comovido por alguma coisa que vai ser falado e que vai ser cantado. É muito propício. Então, a vida de quem busca o Espírito Santo, de quem busca emoções, elas são completamente diferentes nos hábitos diários dela. E o que gera o que gera na vida de uma pessoa que busca a presença de Deus e o que gera na vida de uma pessoa que busca emoções? Gera uma vida no altar. A pessoa que ela aprende a ser dependente de Deus,
a ser dependente da presença de Deus, ela tem uma vida no altar. Então ela busca ser separada, ela busca ser uma pessoa diferente das demais, ela busca na mudança de caráter dela, ela tenta ter um caráter como de Cristo. Ela busca lutar contra as fraquezas dela, contra as limitações dela, para poder se parecer mais com Cristo, para ter uma vida de santidade. Ela busca a santificação, porque a santificação ela vem antes da salvação. A gente é salvo por viver uma vida de santidade. A palavra de Deus diz: sede santos como eu sou santo, né? Busque ser santo como eu busco ser santo. Então é gerado na vida de uma pessoa que busca pela presença de Deus essa vida no altar. Ela tem a vida consagrada, ela está sempre em busca de mais e mais, de conhecer mais, de se envolver mais no Espírito Santo. Já a pessoa que ela é movida pela emoção, o que isso gera nela? Ela só muda quando ela está na igreja. Então assim, ela vai na igreja, ela vai no culto, ela está lá, meu Deus, oh meu Deus, eu estou te sentindo, Espírito Santo. Cara, o fogo às vezes não chega nem em casa, porque no caminho que ela está em casa, ela já... Quantas pessoas eu já vi, graças a Deus, isso não foi uma fraqueza minha, mas infelizmente eu já vi outros irmãos na fé nisso, que cara, não tinha força nem para sair da igreja e chegar em casa, que às vezes parava no bar, já começava na conversa fiada, sabe que amigo já, geralmente homem, amigo, já vê um amigo indo para a igreja, o cara parece não, é algo espiritual, o cara já tenta fazer aquele amigo desvirtuar do caminho e voltar pro boteco de novo. E chama o cara ali, começa a conversar, quando vê o cara já está bebendo, já está se prostituindo, já está fazendo diversas coisas que afastam ele da presença de Deus. Então, infelizmente, eu conheci várias pessoas nessa jornada, que só são crentes quando estão na igreja. E quando eu falo na igreja, não é o período de estar na igreja, mas no dia que está na igreja, porque os dias que não estão na igreja, meu Deus do céu, é por isso que tem gente que no início precisa estar todo dia, de domingo a domingo na igreja. E de repente você ser essa pessoa. Eu fui uma pessoa dessa. Eu sou muito honesto em relação a isso. Quando eu me converti, eu dou graças a Deus que eu estava numa igreja que eu tinha programação de segunda a segunda. Eu era adolescente ainda. Então é um momento que eu tinha muitas distrações para poder sair da igreja, sair da presença de Deus. Então eu lembro que eu aceitei a Jesus numa segunda-feira e eu não queria, e aquilo me fez muito bem a presença de Deus. E eu não queria que aquilo saísse de mim. Então eu falei, cara, se eu não quero que isso saia de mim, eu tenho que ter uma busca. E na época eu não tinha discipulado, essas coisas todas, não. Eu não tinha ninguém para andar na fé comigo, era eu por eu mesmo. Então assim, eu me ocupei de coisas na igreja para fazer, vai ter curso daquilo, vou fazer. E não é nem só pelo curso, mas é pelo estar naquele ambiente, para eu fazer amizade com pessoas daquele ambiente e começar a ser inserido nas atividades da igreja e fazer com que a minha vida espiritual crescesse. Então talvez você seja essa pessoa que tem dificuldade de permanecer. Então você precisa fazer coisas que vão te incentivar a ter uma busca pelo Espírito Santo maior. Entendeu? E não viver de culto de domingo. Eu lembro que essa igreja que eu fiz parte, eu aceitei Jesus numa segunda-feira, e a segunda-feira era um culto muito famoso jovem nessa igreja, a igreja de Nazareno. E eu lembro que eu fiquei, sei lá, uns 6 anos, me converti, comecei a me envolver com missões na igreja, conheci a minha esposa na igreja, comecei a aprofundar a minha vida com Deus e a minha vida ministerial. E eu lembro que em 5 anos depois, 7 anos depois, eu ia nesse culto de segunda, eu via pessoas que só iam no culto de segunda, que não davam esse passo à frente. Então talvez você seja essa pessoa. Mas em nome de Jesus, eu peço que você dê um passo à frente, você busque dar um passo à frente. E é por isso que eu estou me colocando a andar com vocês, para ajudar vocês a dar esse passo à frente. E não viva de emoções, porque senão vocês só vão viver sendo crente no dia que vai na igreja, no dia que eu posto um vídeo aqui, no dia que você assiste um vídeo no YouTube, entendeu? Mas qualquer coisa vai te afastar da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não faz habitação numa casa suja, numa casa que não está 100% aberta para ele. Então o Espírito Santo ele habita em locais que a pessoa busca viver uma vida em santidade, aí ele habita. Aquele que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos e sua palavra, esses sim são que o ama, e esses sim o Espírito Santo faz morada. Então se você não vive a palavra de Deus, você não vai viver com a presença de Deus, tá? Você vai viver sendo emocionado. Então, para a gente concluir esse vídeo,
eu tenho algumas perguntas para fazer que eu sempre gosto de fazer no final de cada vídeo. E a primeira pergunta que eu faço é: o que nós temos de fato buscado? Nós temos buscado emoções que preenchem vazios dentro de nós, ou a presença de Deus que cura e liberta dos nossos pecados? O que nós temos buscado? Faça a pergunta para você e responda para você. O que você tem buscado? Emoções ou a presença de Deus? A presença de Deus, como foi falado, ela vem através da sua busca. Você tem buscado o suficiente para o Espírito Santo fazer morada dentro de você? Ou você vive de calafrios? Aí não, tem uma igreja ali que tem um mover diferente, aí você vai lá para poder pegar a unção deles e começar a ficar lá sentindo Deus, e quando sai dali você não tem vida com Deus. Deus quer relacionamento, Deus quer intimidade, Deus não quer apenas conversar com você de vez em quando, não. Deus quer fazer parte da sua vida, Ele quer ter um relacionamento profundo com você. Então responda essa pergunta, a partir daí a gente consegue avançar. Uma outra pergunta também: a presença de Deus, do Espírito Santo, ela tem sido morada ou tem sido algo passageiro na sua vida? A presença de Deus, ela é sentida, você busca a presença de Deus a ponto de Ele habitar dentro de você. Ou você não busca, não ora, não tem nenhuma vida com Deus, e de vez em quando o Espírito Santo passa por você ali, você se arrepia, você chora, você se alegra, mas minutos depois ou um dia depois você já se encontra sem aquela presença. Irmãos, viver na presença de Deus é a melhor coisa que tem. É muito bom. Eu particularmente não sei como uma pessoa consegue resistir à presença de Deus, porque sem ela é impossível se viver. A vida sem a presença de Deus é uma loucura. É uma loucura. Eu vejo pelo momento que eu estou passando agora. Se não fosse a presença de Deus, eu ficaria postado no chão do meu quarto. E só ela que me faz olhar para frente, olhar para aquilo que vai me trazer esperança. Então, essa é uma pergunta muito pertinente. Será que nós temos tido um comportamento de alguém que quer fazer morada dentro de nós? Porque não adianta, irmão. Não adianta a gente ter uma vida mundana, uma vida pecaminosa e achar que o Espírito Santo vai fazer morada. Não vai fazer. De vez em quando ele vai passar por você para te dar um toque, para você se ligar. Mas ele não vai fazer morada. Só vai fazer através da sua vida com Deus. E como ela está agora? Dá tempo de mudar. E por último, irmãos, Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença dele. Ele quer. Só que como diz aqui na carta que o profeta Jeremias enviou, o Espírito Santo de Deus falou: vocês me buscarão e vocês me acharão. Vou ler novamente para vocês aqui. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. É uma vontade de Deus ter relacionamento com nós, ter intimidade conosco. Mas é preciso partir de nós essa vontade. Repito que eu sempre falo aqui sobre fé. Não é algo que você vai acordar e que vai cair sobre você. Não, você precisa buscar. Você precisa fazer a sua parte. E não ser um emocionado, mas ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Então nesse momento eu queria que você fechasse seus olhos aí, curvar sua cabeça, para que a gente possa orar. Uma oração rápida. Mas Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, como a tua palavra, ao mesmo tempo que nos conforta, Pai, ela nos convida para sermos pessoas, Deus, com um coração ensinável, com um coração inclinado àquilo que tu queres de nós, Pai. E Senhor, uma coisa eu tenho certeza que tu queres, Senhor, do que tu mais tens, Senhor, no teu coração para conosco, é o desejo de ter intimidade e relacionamento com nós, Senhor. Senhor, muitas das vezes as distrações da vida faz com que a gente, Senhor, se contente com migalhas, com emoções, mas emoções passageiras, Pai. Não são emoções que nos levam à tua presença, que nos levam, Senhor, ao conforto da tua presença, Deus. Então, Pai, o que eu venho te pedir, Senhor, é que o Senhor possa
penetrar no coração daqueles, Senhor, que estão com o coração aberto para a Tua presença, Pai. Que Tu possa dar fome de Ti, sede de Ti, que todos nós, Senhor, eu também me incluo, possamos acordar todos os dias, Pai, determinado a ter um relacionamento intencional contigo, Deus. E quando eu digo relacionamento intencional, Pai, eu digo de sentirmos falta, de planejarmos estar na Tua presença. Nós planejamos tanta coisa, Senhor, tanta coisa seculares. Nós planejamos encontro com amigos, encontros profissionais. Por que não, Senhor? Nós não podemos planejar algo contigo, planejar o nosso momento devocional, planejar um momento de oração, planejar um momento de louvor, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, através da Tua palavra. Coloque em nós essa fome, Pai, essa dependência da Tua presença. Viver, Senhor, na Tua presença, viver com o Espírito Santo fazendo morada no nosso coração, Pai. É uma certeza, Pai, de que nós podemos viver esse mundo, Senhor, cheio de aflições e passar por todas elas e vencer, Pai. Então, Deus, que o Senhor possa nos invadir, Senhor, com a Tua presença. O Senhor possa nos ensinar como o Senhor quer que o nosso coração esteja, que o nosso interior esteja, para que o Senhor possa entrar, Pai, mas não ser uma entrada passageira, mas que o Senhor possa fazer morada dentro de nós, Senhor, com o Teu Espírito Santo e Tua doce presença, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esteja em paz.